O diário de uma enfermeira desaparecida há mais de 70 anos caiu nas minhas mãos por acaso, ou talvez por destino. Ele estava escondido atrás de uma parede falsa em um hospital de campanha antigo no interior da França. A última frase escrita era clara, precisa, como um aviso congelado no tempo. Eles vieram me buscar. Ninguém nunca mais ouviu falar dela, nenhuma carta, nenhuma pista. Mas desde que toquei naquele diário, coisas começaram a acontecer. Sons onde não deveria haver nada, vozes sussurrando meu nome no meio da noite, e sonhos com uma mulher de olhos tristes, vestida com o uniforme da Cruz Vermelha. Eu sou Camila Duarte, enfermeira. E se você está ouvindo isso, prepare-se. O que eu vou contar não é uma simples história. É um chamado, um reencontro, uma advertência. Porque algumas enfermeiras não desapareceram. Elas ainda estão aqui. Meu nome é Camila Duarte. Tenho 35 anos, sou enfermeira há mais de uma década e trabalho atualmente em missões humanitárias em zonas de conflito e áreas isoladas. Ao longo da carreira, vi de tudo: epidemias, dor, perda, milagres silenciosos e cicatrizes que não aparecem em exames. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que aconteceu no inverno passado. Fui enviada para uma pequena cidade na região da Alsácia, no interior da França. Um vilarejo gelado, isolado, que parecia ter parado no tempo. Ali, seria instalado um centro de atendimento provisório em um antigo prédio de pedra, abandonado desde a década de 1940. A estrutura era sólida, embora marcada por rachaduras, musgo nas janelas e o silêncio inquietante dos lugares esquecidos. Na entrada havia uma placa quase ilegível, corroída pelo tempo. Hospice Militaire, 1944. Um hospital de campanha da Segunda Guerra Mundial. Ali, soldados de todos os lados passaram por leitos improvisados, cirurgia sem anestesia adequada, curativos à luz de velas. Era um lugar impregnado de histórias, mas parecia que ninguém queria falar sobre elas. Os moradores evitavam o assunto, alguns diziam que o local era amaldiçoado, outros que era apenas antigo demais para se importar. Na primeira semana fizemos limpezas básicas, abrimos corredores, instalamos equipamentos modernos, mas havia uma ala interditada no subsolo, uma porta de madeira maciça com uma tranca antiga, trancada com grossos cadeados. Não constava em nenhuma planta. A curiosidade bateu, claro, mas como não era prioridade, deixamos para depois. Foi numa madrugada gelada que tudo começou a mudar. Estava de plantão, sozinha, cuidando dos registros de entrada. Por volta das 3 da manhã, aquele horário estranho onde o silêncio pesa mais do que o frio, ouvi um som vindo do subsolo. Passos lentos e uma batida fraca, como se alguém tocasse com os nós dos dedos na madeira. Desci com a lanterna. Ninguém, mas o cadeado estava aberto. Não me pergunte como. Talvez tenha sido uma brincadeira de mau gosto, talvez tenha sido apenas o vento mesmo sem janelas ali. Mas quando empurrei a porta, encontrei uma sala escura, coberta de poeira e caixas abandonadas. E entre elas, estava uma pequena caixa de madeira com uma cruz vermelha gravada na tampa. Abri com cuidado e encontrei um diário. O couro da capa estava seco, rachado. No centro, em letras delicadas e apagadas, E. Weber, infirmière. Ali começava o que a princípio pensei ser apenas um registro de guerra, mas a cada página algo me prendia. Os relatos falavam de pacientes, de dores, mas também de algo a mais. Sussurros nos corredores, visões repetidas, sonhos lúcidos, descrições de fenômenos que pareciam delírio. Até que a autora do diário passou a relatar que alguém a observava. Uma mulher com aparência idêntica a ela mesma. Uma sombra espelhada,
uma presença silenciosa. Achei que era invenção ou um surto psicótico causado pelo estresse extremo, mas ao virar uma das páginas, encontrei meu próprio nome, Camila, escrito com a mesma letra delicada de todas as outras anotações. A frase era curta no canto da página. Ela se chamará Camila. Meu corpo congelou. Fiquei parada por minutos encarando aquelas palavras. Como aquilo era possível? Seria coincidência? Alucinação? Ou uma brincadeira cruel? Nos dias seguintes, comecei a sonhar com ela, com Elizabeth Weber, sempre com o mesmo uniforme antigo da Cruz Vermelha, andando pelos corredores do hospital. Às vezes parada na porta do meu quarto, às vezes me observando por trás de um espelho. Os sonhos eram tão reais que eu acordava suando, chorando, com a sensação de que aquilo não era apenas um sonho, era uma lembrança. Mas de quem? Conversei com outros voluntários, mas ninguém entendia o que eu estava sentindo. Evitei contar tudo, quem acreditaria? Então mergulhei no diário, buscando entender. A cada página, a presença dela se tornava mais forte, como se a escrita abrisse portais dentro da minha própria memória. E tudo piorou na noite em que li a última anotação. Ela terminava assim: hoje, às 3h07, eles vieram me buscar. Não estou assustada. Estou pronta. Ela está chegando. Depois disso não havia mais nada. Nenhuma página, nenhuma palavra. Apenas uma folha em branco, com uma pequena marca no canto inferior direito, uma gota de sangue seca em forma de cruz. Aquilo não podia ser coincidência. Eu precisava entender. Eu precisava saber quem ela era e por que parecia me conhecer há muito tempo. Então entendi. Essa não era apenas a história de Elizabeth Weber. Essa história também é minha. E talvez também seja sua. Depois daquela última frase no diário, algo dentro de mim mudou. Eu não conseguia mais enxergar aquele hospital do mesmo jeito. A cada plantão, os corredores pareciam mais longos, o silêncio mais denso e os relógios paravam com mais frequência às 3h07. Sempre o mesmo horário. Como se o tempo ali tivesse sua própria vontade. Durante uma manhã gelada, resolvi buscar registros históricos na prefeitura da cidade. Fui até os arquivos públicos, uma sala velha e empoeirada nos fundos de um prédio administrativo. O funcionário, um senhor magro e de olhar cansado, franziu a testa quando mencionei o nome Elizabeth Weber. "Você encontrou esse nome onde?" ele perguntou. Expliquei rapidamente sobre o diário e o hospital. Ele hesitou, olhou para os lados e tirou uma chave de uma gaveta. Levou-me até uma sala trancada, com prateleiras abarrotadas de pastas amareladas. Apontou para uma caixa. Segunda Guerra. Arquivos civis e médicos. Dentro, encontrei um dossiê antigo com o nome dela na capa. Foto 3x4 em preto e branco. Cabelos presos, olhos grandes e serenos. Abaixo, informações básicas. Nascida em 1915, Alsácia. Enfermeira da Cruz Vermelha. Desaparecida em serviço no inverno de 1944. Oficialmente dada como morta, mas o corpo jamais encontrado. O mais estranho estava no rodapé, uma pequena anotação feita à mão. Registro duplicado em 1916. Cruzamento com outro desaparecimento, 1918. 2 datas diferentes, 2 desaparecimentos e uma mesma mulher. Voltei ao hospital em silêncio, com o dossiê no bolso e o coração apertado. Aquilo era impossível. Ou melhor, era impossível segundo a lógica que sempre segui como profissional da saúde. Mas alguma coisa me dizia que, naquele lugar, a lógica era a primeira coisa a ser deixada para trás. Naquela noite, sonhei novamente, mas dessa vez foi diferente. Não era um sonho, era uma lembrança. Eu estava com o mesmo uniforme de Elizabeth.
Eu via as macas antigas, os feridos, o som abafado das bombas ao longe, e havia ela, ou eu, segurando a mão de um soldado jovem enquanto ele morria, dizendo: "Você volta sempre que o mundo sangra." Acordei em pânico, chorei, mas havia algo em mim que aceitava. No dia seguinte, uma das médicas da missão comentou algo curioso. "Camila, você dorme andando? Uma colega jurou ter te visto no porão por volta das 3 da manhã, olhando para a parede do fundo, mas você estava aqui no quarto." Fui até o porão, a mesma parede onde encontrei o diário. Havia uma rachadura que antes não estava lá. Passei os dedos por ela e senti algo atrás. Quando voltei com uma pequena lanterna e uma espátula, removi uma parte do reboco e ali estava uma marca em carvão, um símbolo antigo da Cruz Vermelha. E mais uma coisa, escrito em francês em letras tremes: Elle est déjà là. Ela já está aqui. Naquela noite dormi no hospital. Não por necessidade, por escolha. Queria entender, precisava sentir. E foi exatamente às 3h07 que acordei com o som. Passos. Lentamente, me levantei e fui até o corredor. E ali, na penumbra azulada da iluminação de emergência, vi uma mulher parada, de costas. Uniforme antigo, touca branca, ombros levemente curvados. Ela não se movia, apenas respirava, de forma calma, firme. Eu sabia que era ela, Elizabeth. Não falei nada, apenas caminhei até ela. Quando cheguei perto, ela se virou lentamente. Seu rosto era sereno como o da foto no dossiê, mas seus olhos eram os meus. "Camila", ela disse, sem mover os lábios. Senti um frio subir pela espinha, mas não de medo. Era como voltar para casa, como reconhecer alguém que você nunca conheceu, mas sempre sentiu falta. Acordei deitada na cama do refeitório, com a enfermeira francesa me chamando para o café. Quando fui ao porão novamente, a rachadura havia sido selada, como se nada daquilo tivesse acontecido, como se tivesse sonhado. Mas na minha mão havia um objeto que não estava ali antes, uma medalhinha de prata com as iniciais E.W. gravadas em letras minúsculas. Na semana seguinte, precisei voltar para o Brasil. O projeto de Alçalças havia ninado, mas algo ficou em mim, uma ligação que não se quebrou. Comecei a pesquisar casos semelhantes. Encontrei outros relatos de outras enfermeiras que sonhavam com vozes, salas escondidas, fragmentos do passado que pareciam ecos de outras vidas. Então eu entendi. Elizabeth Weber não desapareceu. Ela apenas atravessou. Ela se tornou parte de algo maior, uma corrente invisível de mulheres que cuidam, que sentem, que doam e que voltam, sempre que o mundo sangra. Talvez eu tenha sido ela, talvez ainda sejamos. Talvez o tempo seja uma espiral e não uma linha. Talvez certos chamados ecoem através de gerações, buscando corpos novos para concluir aquilo que não pode ser terminado. Hoje, em todo o hospital que trabalho, levo comigo a medalha. E quando estou sozinha nas madrugadas silenciosas, eu fecho os olhos e ouço passos, lentos e firmes, vindos do corredor. E sei que não estou só, porque algumas enfermeiras nunca desaparecem. Durante muito tempo, eu me agarrei à ciência como quem se agarra a uma rocha no meio de uma correnteza. O que não podia ser provado simplesmente não existia. Sempre fui assim, lógica, racional, pés no chão. Mas algo mudou desde que li aquele diário, desde que vi aqueles olhos nos meus próprios olhos, desde que o tempo deixou de ser apenas tempo. Hoje eu compreendo que a vida vai além do que podemos ver ou medir, e que certas almas carregam propósitos que atravessam gerações. Nem sempre entendemos os sinais, nem sempre queremos ouvir os chamados, mas eles vêm, persistentes, silenciosos e às vezes assustadoramente precisos. Elizabeth não desapareceu. Ela apenas cruzou uma linha invisível entre o que chamamos de realidade e aquilo que nos espera do outro lado do véu. E talvez, apenas talvez,
ela tenha deixado uma parte de si dentro de mim. Ou talvez eu tenha trazido uma parte dela comigo de algum outro tempo, de alguma outra vida. Quantas vezes você já teve aquela sensação de já estive aqui, de conhecer alguém que acabou de ver, de sentir uma dor que não sabe de onde vem, de carregar um medo que não é seu? E se nossas memórias não começarem no dia em que nascemos? E se estivermos aqui não apenas para viver, mas para concluir algo que começou muito antes de nós? A enfermagem sempre foi vista como um ato de amor, de presença, de doação. Mas e se, para algumas de nós, for também um elo com vidas que não acabaram, só mudaram de forma? E se existirem histórias que escolhem seus narradores, histórias que precisam ser contadas para finalmente descansarem? Desde aquela noite eu olho diferente para os corredores vazios, para os plantões silenciosos, para as vozes que surgem nas horas em que todos dormem. E eu não fujo mais, porque eu sei, existem presenças que não estão aqui para assustar, estão aqui para lembrar, para conectar, para guiar. Talvez seja isso que algumas pessoas chamam de destino, ou reencarnação, ou legado espiritual. Pouco importa o nome. O que importa é o chamado. E quando ele vier, silencioso ou gritante, você vai saber. A dúvida vira certeza, o medo vira missão, a vida vira história. E eu vou continuar escutando, porque sei que ainda há mais vozes esperando, mais diários escondidos, mais passos ecoando pelos corredores do tempo. E se você estiver ouvindo isso agora, talvez não seja por acaso. Você já sentiu como se estivesse vivendo algo que não era só seu? Como se estivesse conectada a uma história antiga que precisava ser contada através de você? Deixe seu comentário abaixo contando se você já viveu algo parecido. Sua história pode ajudar outras pessoas a entenderem o que sentem também. E se você gosta de relatos reais com mistério, emoção e espiritualidade, se inscreva agora no canal. Relatos da Enfermaria. Toda semana, novas histórias que vão mexer com a sua alma.